fiquei pensando em como eu começaria o vídeo de hoje para falar sobre um livro incrível. E, organizando minhas gavetas, por coincidência, achei esta foto aqui, no caso eu e minha mãe, e atrás esta casinha aqui tão simples, com algumas rachaduras, que foi tirada lá no sertão da Paraíba em 1997. E logo quando eu vi essa foto, eu pensei nas desigualdades sociais que marcaram e ainda marcam esse território, a reivindicação por uma moradia digna, por um pedaço de terra, as questões também dos latifundiários, em que muitos têm tantas terras e outros não têm nenhum local onde morar para poder fazer suas plantações. Mas também lembrei de coisas positivas do Nordeste, como, por exemplo, as festas folclóricas de Boi de Reis, festas juninas, as tradições religiosas, você pode encontrar lá as rezadeiras. Enfim, tudo isso me bateu uma certa nostalgia do sertãozinho da Paraíba, que foi onde eu nasci. E aí, se você ficou curiosa ou curioso para saber o que essa foto tem a ver com o vídeo de hoje, não sai daí, roda a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Limiar da Linguagem. E para quem não me conhece, meu nome é Renata Farias. Hoje eu vou trazer aqui uma dica de livro incrível. E não sei se vocês, pelas fotos da imagem, já começaram a pensar mais ou menos em qual livro eu ia falar aqui hoje. Mas, revelando o segredo, tcharam, Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Um livro em que muitos falam que já nasceu um clássico. Mas antes de falar sobre o livro, quem é o autor Itamar Vieira Júnior? É um autor brasileiro que nasceu na Bahia e cursou Geografia na Universidade Federal da Bahia. Até porque é difícil você só viver de literatura no Brasil. A gente sabe que a arte, infelizmente, aqui não é reconhecida, e se você for prestar bem atenção, principalmente os autores contemporâneos, dificilmente eles são apenas escritores. Eles têm uma profissão por trás que ajudam a sustentá-los, porque viver só de livros, você não consegue aí bancar os básicos para você conseguir sobreviver no Brasil. E o Itamar Vieira Júnior, ele também realizou pesquisas em locais, regiões do sertão nordestino. E quando ele foi, por exemplo, fazer uma pesquisa no Maranhão, se eu não me engano, acho que foi no sertão do Maranhão, ele percebeu que as pessoas lá ainda viviam num sistema de servidão, mesmo após a abolição da escravidão. E por isso fez com que ele pensasse muito nessa precariedade que ainda marca o Brasil, nessas questões das desigualdades sociais, em que muitos têm tantos e outros não têm nada. E muitos ainda sobrevivem trabalhando, dando seu suor, dando seu melhor para não ganhar nada, apenas ter direito a uma parte de terra, mas que nem é dele. Na verdade, é uma terra emprestada em que o patrão, o fazendeiro, cede ali para a pessoa fazer as suas plantações, mas em troca, tudo aquilo que ela planta ali naquela terra, todos os sacrifícios, boa parte vai ficar para os seus próprios donos ali da terra e uma pequena parcela para essas pessoas que trabalham ali no campo sobreviverem. Lembrando que aquele pedaço de terra ali, na verdade, não são deles, né? Continuam sendo dos próprios patrões. E foi diante dessas injustiças que esse livro aqui foi surgindo, O Torturado, que, como muitas pessoas falam, já nasceu um clássico. Mas o que faz ser um livro considerado um clássico? O clássico, ele sempre vai falar de questões atemporais, que independentemente do tempo, de quanto foi criado, ele toca sobre as nossas condições humanas, sobre algo que ainda está presente. E nesse livro aqui a gente vai ver que, apesar do Itamar Vieira Júnior não ter nos indicado quando precisamente isso aconteceu, fica uma incógnita para o leitor se isso aconteceu, por exemplo, em meados do século 70, 60. A gente sabe que aconteceu depois da escravidão, depois que foi abolido todo esse sistema, mas se a gente parar para pensar, esse sistema ainda se faz presente quando as oportunidades são dadas mais a brancos, a pessoas que têm melhores condições, enquanto os povos nordestinos, por exemplo, as pessoas negras sempre continuam ali esquecidas. E quando a gente fala em sistemas de cota, há toda aquela
questão por trás de meritocracia, em que então essas pessoas não seriam inteligentes o suficiente, já que elas não são capazes de competir com a pessoa que estudou a vida inteira em escola particular, em boas escolas, e sempre há essa questão por trás de que há uma injustiça em que estaria se favorecendo as pessoas mais pobres e as pessoas negras. Quando o sistema de cotas, apesar de todas as suas polêmicas que a envolvem, busca precisamente tentar diminuir essas questões das desigualdades para que a gente possa dar ao outro proporcionalmente às suas desigualdades. Se a gente pensar, não seria justo uma pessoa que estudou a sua vida inteira em uma boa escola particular, em que teve boas condições para comprar livros, condições para viajar, para enriquecer mais sua cultura, em saber se expressar melhor, em relação a uma pessoa, por exemplo, que viveu um campo, nunca teve condição de comprar um livro, ao mesmo tempo sempre teve dificuldade de estudar porque tinha que trabalhar ao mesmo tempo, em que nunca teve oportunidade de viajar nem para outro estado para saber como o Brasil é tão rico em diversidade, em culturas, e nada mais justo do que tentar fazer com que essa população se insira em uma universidade e consiga ampliar melhor a sua visão de mundo, consiga ter mais oportunidades e refletir mais em qual ambiente ela está inserida. Então, esse livro aqui, ele já nasceu um clássico, porque ele trata ainda de todos esses temas de um Brasil precário, de um Brasil desigual, de um Brasil preconceituoso, e em que os protagonistas dessa história são 3 mulheres, e 3 mulheres negras. O livro faz com que, então, surjam novos protagonistas brasileiros, porque sempre quando eu estudava história, por exemplo, na época do ensino fundamental, eu sempre aprendi sobre a questão dos povos portugueses aqui no Brasil, da questão das religiões tradicionais, como o catolicismo, da importância do soldado Duque de Caxias, mas eu quase não ouvi histórias de pessoas negras do Brasil e a sua importância, e quando eu ouvia era mais sobre a própria questão mesmo da escravidão, e muito superficialmente o ano que foi abolida e quem a aboliu, mas sempre os protagonistas eram as pessoas brancas, e esse livro ele faz o papel inverso, dando para essas pessoas que sempre foram silenciadas a voz, e ainda mais a voz de 3 mulheres. No primeiro capítulo, cujo título é Fio de Corte, nós teremos uma história narrada por Bibiana, uma personagem que vive em uma fazenda de Águas Negras, uma fazenda fictícia, e ela vai narrando a história de sua família nessa fazenda, e que a gente vai percebendo que eles vivem em um sistema de servidão, em que eles tinham direito ali de viver naquelas terras, tinham direito de plantar, mas apenas uma pequena parcela eles tinham direito de realmente possuir, que era o suficiente para eles sobreviverem ali, e o resto iam para os donos da fazenda. Ah, e outra coisa, os moradores da fazenda de Água Negra não podiam construir uma moradia digna, tinham que ser moradias de barro, eram vidas totalmente precárias, em que a gente pensa que as pessoas lá, elas apenas trabalhavam para sobreviver sem ter direito a dinheiro nenhum. Era uma espécie de escravidão, mas que leva esse termo de servidão ainda remontando a esses tempos medievais da época feudal, em que você tinha um servo que tinha um direito ali a uma parte daquelas terras, mas que na verdade tudo aquilo dali era para os senhores feudais, para realmente os donos daquelas terras. E quando eu li sobre essa parte de servidão, eu acabei lembrando também da história do meu avô, que já faleceu, em que antes da década de 90, se não me engano, ele tinha uma casinha bem precária de barro nas terras do sertão da Paraíba, mas que aquele terreno onde ele cultivava não era dele, era de um senhor fazendeiro. Ele trabalhava nessas terras e ele não tinha direito a um salário. O que ele tinha era de pegar uma parte daquilo que ele plantava para a sua subsistência. Então, realmente era uma vida bem sofrida e complicada, né? Era ainda com esses traços de
de escravidão que, apesar de ter sido abolida, ainda permeou por muitos tempos no Nordeste e ainda permeia. E quantas vezes a gente não escuta ainda esses trabalhos precários, não só no Nordeste, mas também nas cidades em que empresas não chegam a pagar seus funcionários, trabalhos infantis, também em condições ainda precárias. Então são algo ainda bem comuns, mas que muitas vezes não são amplamente divulgados pelas mídias. Ainda eu percebi também que o Itamar, ele pesquisou muito para poder escrever essa história e também por ele ter crescido ali na Bahia, ele já vivenciou muito daquilo que ele escreve, de toda a cultura ali da Bahia, de toda essa tradição africana, em que eu nem conhecia muitas coisas aqui do livro, eu tive que parar para colocar no Google pesquisar, que eu vi que era importante eu saber do que estava se tratando. Mas voltando aqui, porque eu acabei me perdendo no capítulo 1, que eu falei que é narrado pela personagem Bibiana, que é chamado de Fio de Corte, nós vamos ter o segundo capítulo, que é Tortarado, que vai ser narrado pela irmã de Bibiana, que é a Belonísia, e o terceiro capítulo, que é narrado por uma entidade, a Santa Rita Pescadeira. E o terceiro capítulo, ele é chamado de Rios de Sangue. As irmãs Belonísia e Bibiana, como eu disse, elas residiam em Água Negra e elas eram filhas do senhor Zeca Chapéu Grande, um homem muito importante ali da fazenda de Água Negra, e ele era um líder religioso e também muito importante para poder contornar conflitos que aconteciam ali naquele local. Ele era um homem muito respeitado e até por isso também uma das irmãs, a Belonísia, ela diz que ela não sofria tanto assédio assim no local, justamente porque o seu pai ele era uma pessoa muito respeitada ali naquele local, mas que outras mulheres, infelizmente, elas acabavam sofrendo em duplo, tanto a questão da pobreza do local, do esquecimento ali para ter uma condição de vida digna, mas também ainda sofriam com os homens, sejam os homens ricos, os fazendeiros, mas também os próprios homens que moravam ali no local, que viviam no mesmo sistema que os delas. E as irmãs, elas falam bastante em uma festa de jaré, mas eu não sabia o significado de jaré, então fui pesquisar no Google e significa uma prática religiosa de origem africana que só acontece em um território da Bahia, na Chapada Diamantina. Bem interessante, né? Esse é um livro, então, que dá voz a protagonistas negras, dá voz a culturas africanas que teve uma forte influência aqui no Brasil e ainda tem. E é um livro que fala sobre o Brasil e que fala sobre todo esse esquecimento do povo nordestino, do povo negro, e que fazem parte da nossa história e que tem uma grande importância, mas que infelizmente muitas vezes foram esquecidos, principalmente nas histórias do Brasil. Eu simplesmente achei esse livro incrível. Eu quis devorar a história. Realmente é muito legal, assim, como o narrador vai tecendo a história, ele vai conectando uma ideia com a outra e a gente vai tendo tanto carinho pelas irmãs Bibiana, Belonísia, pela sua família. A gente vai crescendo ali junto com elas, já que elas mostram desde a sua infância toda aquela vida árdua, sofrida, e a gente fica torcendo por elas. E acontece tantas dificuldades na vida das meninas, desde nova, né? A gente vai ver logo no início da história, em que as irmãs Bibiana e Belonísia, elas, por teimosia, queriam ver o que tinha dentro da mala da avó, que era uma mala misteriosa, que não podia mexer, não podia tocar, até que elas descobrem uma faca muito bonita, com um espelho que elas poderiam realmente ali se ver, e se ver com a aparência negra, porque elas não tinham dinheiro nem para ter um espelho digno, ou foi o momento que elas conseguiram ali se enxergar, ou então quando elas iam para perto de um rio, em que esse rio refletia a sua imagem. Só que essa faca, ela tinha um poder também místico, era uma faca que estava atrelada a toda essa questão da religiosidade da avó. E elas não sabiam de nada disso. E acontece um acidente brutal logo no início.
do livro com essa faca em que elas vão se ver mais unidas ainda depois em razão desse acidente em que você vai perceber a solidariedade das irmãs e a solidariedade delas. Quando elas eram crianças, elas tinham esses conflitos de, por exemplo, ela gostar de um mesmo menino que a outra gostava e ter essa rivalidade de poder conquistar aquele outro, mas elas também tinham essa consciência de que elas eram irmãs e que aquele menino ali que ambas pareciam gostar não ia ser suficiente para poder desmoronar aquela amizade, a irmandade que elas construíram. E isso é muito bonito no livro. E mesmo assim, nos momentos mais difíceis em que uma precisava da outra, mesmo elas estando ali brigadas, elas davam um jeito de poder ajudar uma a outra, porque era a solidariedade que estavam ligados ali por ela e aqueles moradores da fazenda de Aguanica. O terceiro capítulo é também marcado por rios de sangue, como o próprio título já diz, que vai ser introduzido por essa Santa Rita Pescadeira, por essa entidade em que a gente vai ver a luta por terras. As irmãs, elas cresceram sempre indignadas por viver em uma terra em que elas não poderiam chamar de delas, em que elas conheciam tão bem aqueles donos das fazendas, mal sabiam como cultivar e mal davam valor e importância para tudo aquilo, e elas que tinham esse amor, não só elas, mas todos ali que moravam, não tinham direito a nada. Se você também é indignado, assim como eu, com todas essas questões de desigualdades sociais aqui no nosso país, já assina o canal, porque 2 vezes por semana eu trago dicas de livros e também filmes que vão ajudar a gente refletir melhor sobre o mundo que a gente está vivendo e também para nos autoconhecer. Assim a gente vai se conhecendo através do olhar de um outro, que são personagens fictícios, mas que muitas vezes eles falam sobre vidas reais. E aí fica aquela questão, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Infelizmente estamos chegando ao final do vídeo e eu vou deixar aqui na descrição o link, caso vocês se interessem e vocês queiram comprar o livro. Vocês podem comprar por esse link que não vai fazer diferença no preço para vocês, mas vai estar ajudando o canal com a parcela da venda e ajudando a sustentar aqui o projeto. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se já leram esse livro clássico que está fazendo muito sucesso, livro super vendido na Amazon e em outras livrarias também. E é isso.